Nós estamos crendo é que esse avivamento vem, a gente chega aos confins da terra, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus, que será em breve, em nome de Jesus. Pastor João vai falar com a gente agora. Pastor João, já deixou? Eu vou ligar para ele então. O que o pastor João vai compartilhar conosco, você vai trazer aquela palavra de honra ou você vai falar sobre os judeus? O que você está pensando? Certo. Então, o pastor José pediu para ele falar alguma coisa, mas dentro do assunto dele, ele vai trazer algo que faz parte do recontando a história, né? Então, da primeira vez que ele falou, já foi um show, muito conhecimento, muita graça de Deus para isso. Então, que a gente beba dessa fonte agora. Amém? Não sei, mas eu contatei ele, é meu amigo. Provérbios 28, 2. Quando a gente está na atividade secular, no trabalho, a gente aprende algumas coisas que são extremamente úteis à igreja. E uma das coisas que eu aprendi num tempo que eu trabalhava no banco foi dar atividade fim ao seu trabalho. Para que serve o seu trabalho? Qual é a sua atividade fim? E eu entendo que o arrependimento nacional, a atividade fim dele, o objetivo que ele precisa alcançar, é que o Brasil cumpra os propósitos que Deus designou sobre o Brasil, amém? Esse é o propósito. Nós criamos estruturas, plataformas, meios de operação, mas o objetivo final é que nós alcançamos o propósito qual Deus disse sobre o Brasil. Não é por falta de profecia, nem de palavras que Deus liberou pelo Brasil que nós vamos perecer. Talvez nós podemos perecer pelo excesso e não pela falta. Mas eu queria apresentar um cenário para vocês. Provérbios 28, 2 está escrito assim: por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente a ordem é mantida. Vamos orar um pouquinho? Pai, no nome de Jesus, obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua sabedoria. Senhor, eu peço que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, nos faz ver e entender o que o Senhor tem colocado diante dos nossos olhos. Eu peço que esse ambiente seja revestido do Espírito de sabedoria e revelação. Pai, eu preciso comunicar coisas aos meus irmãos, mas o seu Espírito precisa abrir a minha mente, me dar palavras, abrir a mente dos meus irmãos e fazer essas palavras descer ao coração. Então, Pai, nós precisamos que o Senhor seja protagonista nesse momento, no nome de Jesus. Amém? Então, segundo a instrução de Salomão, o objetivo de um governo não permanecer é o pecado que está na terra, correto? Por causa do pecado da terra, mudam-se frequentemente os governantes. Se você entender, desde a refundação da República do Brasil, nós tivemos 5 governantes e 7 presidentes. Nós elegemos 5 governos, mas a média é de cada 2 presidentes do Brasil, um vai sair por impeachment, ele não vai terminar o seu mandato. Então isso sinaliza, isso aponta que há algo de errado não só com os nossos políticos, há algo errado com o nosso povo. Hoje eu estou trabalhando na Assembleia Legislativa do meu estado e eu percebi que mais do que novos governantes, nós precisamos urgentemente de novos eleitores, gente que vai pensar no que está fazendo. Mas nós não somos uma reunião apenas social, amém? Nós somos igreja, então nós temos um fundamento espiritual. Malaquias 4 vai dizer que se
não converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, eu transformarei essa terra em maldita. Então nós podemos dar um exemplo que a culpa do nosso governo é o comportamento dos discípulos e dos pastores e dos pastores e dos discípulos. Esse é o sintoma. Nós somos reconhecidamente uma nação órfã, que olha para a geração passada e zomba dela, e a desonra. Os nossos heróis nacionais mais respeitados não têm crédito nenhum na nossa nação. Então, se você entender, Malaquias disse que a culpa da terra está maldita é a desonra entre pai e filho. E o resultado dessa terra estar maldita é a troca constante de governantes. Isso é um cenário. Nós precisamos entender o que estava com a tribo de Zacar, a habilidade para entender o que Deus colocava na nossa frente. Isso é um cenário claro do que está acontecendo. Então, o seu comportamento familiar, o seu comportamento na igreja está refletindo no Palácio do Planalto. Não é só, preste atenção, por causa de um povo perverso sair um rei perverso. É algo pior, que nós podemos pegar um homem justo, colocar ele no governo e ele não permanecer, porque é uma maldição sobre a terra. Então, eu ter um coração desonroso, maldoso, que não reconhece as pessoas que vêm antes de mim, está afetando a minha cidade, o meu estado e a minha nação. Consegue entender esse cenário? Isso é um plano de fundo bem estabelecido. Não é sintomático, é exato. Não é subjetivo. O Brasil está sendo envergonhado por causa do pecado do povo. Quando a Dilma Rousseff estava caindo, eu estava celebrando, e eu achei esse texto, a minha alegria não foi tão gostosa, porque eu percebi que Deus está removendo ela, fazia parte de um processo, mas não era algo por causa da justiça, também era por causa do pecado. Se você prestar atenção à lei, a palavra, o que nós chamamos comumente na igreja de Velho Testamento, mas eu gosto, sai mais adequado dizer a primeira aliança, ela tem alguns preceitos dizendo, olha, não removeis os marcos antigos. Se nós não olharmos para as pessoas, nós agora que estamos com o microfone na mão, que somos igreja de hoje, se nós não olharmos para a igreja de ontem e depositar a honra dela, nós podemos colocar Jesus de presidente da república, que ele não vai permanecer. A estação para nós é essa. Eu entendo que Deus está visitando o Egito, mas quando ele suscita um libertador, em Êxodo 2 diz, e Deus escutou o gemido do povo. No Êxodo 3 começa ele suscitando Moisés na sarça, mas a primeira coisa que Deus diz para Moisés, ele diz, oi Moisés, tudo bem? Tudo bem, eu sou o Deus de seu pai Abraão, Isaque e Jacó. A mensagem básica para Deus, para Moisés, era, Moisés, isso não começa com você. É a mensagem básica. Moisés, não começou com você. Tem uma história antes de você. Você está cumprindo a promessa de outras pessoas. E se nós não entrarmos nesse lugar de ser cumpridores da visão de outras pessoas, nós vamos ser sempre a nação do futuro. Nunca vai chegar. Pastor Zé disse aqui ontem que desde quando ele converteu, ele está escutando que está vindo um avivamento. E esse avivamento não chega porque ele está aguardando uma resposta. E uma das principais respostas que nós temos que dar nesses dias é olhar para trás e dizer, existe honra nos que vieram antes de mim.
Há um mal na nossa igreja de desrespeitar as pessoas que já não estão mais na evidência, que não estão bombando mais. Então eu tenho esse mal, essa marca. Eu não era para estar aqui falando isso. Mas quantas vezes a gente encontra pastores melhores que os nossos e diz: olha, a onda foi. Mas você sabe, a Bíblia diz em Tiago que amadurecimento é para você não mais ser levado por qualquer vento de doutrina. Então quer dizer que eu vou permanecer, não vou ser mais levado. Então eu amadureci é quando a crise veio e eu não abri mão do meu pastor, eu não abri mão da minha igreja. Então eu começo a ser considerado maduro, firmado. Aí eu estou dizendo este lugar, porque preste atenção, onde é que estava Moisés quando Deus falou com ele? Ele estava no Monte Horebe, nas Campinas. Ele estava trabalhando para o sogro dele, sacerdote de Midian. E Deus disse para Moisés: eu sou o Deus de seu pai, Abraão, Isaque e Jacó. Tira o sapato, que aqui é santo. Tem uma história antes de você. Aquele lugar é santo porque ele representava uma história anterior. Nosso evangelho é fraco. Eu posso te dizer com todo poder, se você não desceu ruim aos seus ouvidos escutar isso, que o nosso evangelho é fraco, me diga quantas pessoas vão e voltam doentes do culto que você frequenta. E nosso evangelho é fraco porque falta honra. Quando Davi teve a ideia celestial de estabelecer a casa de Deus, ele colocou nome em colunas. E eu já coloquei nome em porta, eu já coloquei, mas na coluna da casa nunca me chamou a atenção. Porque para que, pensa comigo básico, para que serve uma coluna? Então Davi vai e coloca o nome da coluna de Boaz, e Salomão coloca a coluna de Boaz e de Jaquim. Ele está dizendo, o que sustenta a casa de Deus é a honra aos antepassados. Ele colocou o nome de uma coluna de Boaz, seu bisavô, e colocou o nome de Jaquim, o seu outro bisavô. Eu estou honrando, por isso a minha casa é firme. Eu estou honrando, por isso a minha casa é firme. Nós seremos malditos todos sempre, enquanto nós não nos levantarmos e antes de olhar para o amanhã, olhar para trás e dizer: olha, eu tenho um pastor, eu tenho uma igreja, eu tenho viajado em alguns lugares do Brasil, pretendo agora viajar menos, mas uma das coisas que eu faço questão é de dizer assim: eu não sou um ministro itinerante, eu pertenço a uma igreja, eu sou pastoreável, porque eu não estou transportando maldição. Por favor, entenda comigo, nós somos o sal da terra, então a qualidade dessa terra está extremamente envolvida com a qualidade do que nós oferecemos a Deus. E o sintoma, Deus diz: olha, a maldição é causada por essa desonra, esse desrespeito. E como eu não fui criado com um pai, então entender esses fundamentos foi a ferro e fogo, irmão. Só que você entra num lugar e você percebe o que está permanecendo. Deixa eu te contar uma coisa: nós não temos igrejas centenárias no Brasil. Talvez a Assembleia de Deus completou 100 anos, mas em média, eu participei de um censo, a média das igrejas no Brasil em torno de 100 membros, a maioria das igrejas do Brasil, e elas duram vida útil de 30 anos. A duração ativa, força física,
o vigor de um pastor. Quando ele acaba, a igreja acaba. Não transcende. Mas Jesus foi salvar uma mulher, que nós chamamos ela de samaritana, e ele chegou a um poço e ela disse: você por acaso é maior que meu pai Jacó? Que deu para de beber neste poço para ele, os filhos deles, os cavalos, os netos. E algo que Jacó estabeleceu, permaneceu para sempre. E você conhece Jacó e já fez uma piadinha dele, mas a grande luta da vida de Jacó era para conquistar a bênção de seu pai. Estão conseguindo entender? Então, algo que vai permanecer é algo que estabeleceu debaixo de honra. Sem a gente honrar, sem a gente servir quem está colocado por Deus sobre nós, nós vamos ser fracos para sempre. Deus tem multissabedoria. Aliás, a Bíblia diz que toda boa dádiva vem de Deus, toda sabedoria vem de Deus. Mas Deus é imitador. Deus foi falar com Samuel e imitou a voz de Eli. Não foi isso que a Bíblia diz? Deus chama Samuel. Samuel corre no seu pastor e pergunta: você está me chamando? Aquilo era um teste de disposição de serviço. Preste atenção comigo, tire essa fantasia da sua cabeça, não era algo inédito acontecendo, porque Eli estava afastado do serviço, fazia tempo que Deus não falava com ele, mas ele reconheceu que no meio da noite, uma voz chamando o nome, ele falou: tem um código que desperta essa voz. Samuel só é o profeta que nós conhecemos porque ele insistiu em servir Eli. Até os filhos de Eli já não davam ouvidos aos conselhos de Eli mais, mas Samuel se submeteu. E do mesma disposição que Samuel teve de se levantar 3 vezes e ouvir a Deus, servir, questionar Eli: é você que está me chamando? Assim Deus teve disposição de não deixar nenhuma palavra de Samuel sem cumprir. Isso é honra. Samuel chegou lá e disse: olha, imagina, pastor, você está dormindo, bem tranquilo, você escuta: Donizete. Você: opa, pois não? Você deita de novo, escuta de novo: Donizete. Você fala: não é nada não, eu já escutei esse barulho antes. Eu tinha feito isso, tinha perdido. Falei: escutei esse barulho agorinha, não é comigo não. Não é nada não, eu já fui lá agorinha. E nós seremos permanentemente fracos enquanto não tivermos a disposição de honrar quem está sobre nós. Presta atenção, olha, nós não estamos tratando apenas de um ministério famoso, exponencial. Sucesso, Deus levanta gente no Brasil toda hora. E eu conheço ministros que você, quando você pensa que ele vai estabelecer, ele sumiu, eles são estrela cadente. Ele fala... Mas nós não estamos falando aqui de sucesso, de fama, estamos falando de relevância, de algo que mudou uma cidade, algo que permaneceu diferente. Eu passei uma experiência muito legal na minha vida. Eu fui pai sem ter tido pai. E meu filho aprendeu a falar. Eu saía para jogar bola com ele. E um dia nós estávamos tirando os sapatos, os dois juntos. E ele me disse assim: pai. Eu disse: oi. Ele falou: quem é seu pai? Foi um engolir seco, mais seco da minha vida. Eu fiz assim. Falei: me dá uns dias, eu te respondo. Estava chegando o dia dos pais e ele estava, não fez de maldade, na verdade era Deus me cutucando. Existia um espaço aberto na minha vida. E ele e a minha esposa estavam organizando uma surpresinha para mim no dia dos pais. Então ele queria saber se eu estava fazendo para o meu pai também.
Eu não tinha pai, mas eu sabia onde buscar uma bênção. Eu não tinha dinheiro, aliás, eu estou aguardando insistentemente o dia de ser provado no muito, pastor. No pouco eu já fui bastante. Então eu só tinha assim um cartão de crédito. Eu corri no supermercado e pensei assim: o que eu posso dar para o meu pastor? É dia dos pais. Eu comprei um vinho, era o que o dinheiro dava. E não foi caro não, foi R$ 49,70. Fui lá, comprei, mandei embalar de presente. Cheguei lá, dia dos pais, o pastor estava atendendo. Eu já sei, eu aprendi a me comportar. Então eu chego na frente do meu pastor, é o seguinte: ele está conversando, eu passo. Ele me viu, se ele falou opa, aí eu paro para conversar. Se não, eu disfarço, bebo uma água, viro as costas e vou embora. Não é para mim. Aquele dia eu aprendi. Aí eu vou lá, ele falou: opa, João, o que você quer? Eu falei: ô pastor, eu trouxe aqui. Ele falou: Deus abençoe. Eu falei: não, Deus abençoe, amém, mas eu queria que o senhor abençoasse também. Quero conhecer meu pai até o dia dos pais. Em fevereiro estava eu e ele na casa do meu pai. E eu me ajoelhei para o meu pai dizer para mim: eu te abençoo. Eu entendi que eu só vou ter algo relevante se eu conseguir honrar as pessoas que estavam antes de mim. A história do meu pai é extremamente trágica. Ele não merecia honra, mas não é por merecimento, é por saber o que eu estou almejando. Nós julgamos as pessoas que estão acima de mim pelos acertos e erros, mas eu vou te dar um conceito extremamente poderoso. Comece a julgar as pessoas que estão acima de você pela recompensa que você está almejando. Então, quanto pior ela for, melhor é a recompensa. Quanto mais difícil for, mais poderoso será a recompensa. Agora, tratando de nação, presta atenção para mim, se há um temor no seu coração de falar mal de um político. Não há. A gente não é tratado nisso. Nós sofremos uma derrota, até cheguei em casa abatido, contei para o pastor. Nós fizemos um projeto de lei para a redução da verba indenizatória dos deputados do estado do Mato Grosso. Foi lindo. Nós tomamos um chocolate, foi 22-3. Não, 21-3. São 24 deputados, 21 votaram contra nós. E eu entrei para a sessão, fui escolhido para debater nas comissões. Irmão, debater comigo. E eu debati. E eu não estava conseguindo chamar a atenção da presidente da Câmara, e eu ofendi porque o pai dela é preso por corrupção. E eu falei: porque o senhor está se comportando como uma herança familiar. E fui para minha casa, tranquilo, venci, pelo menos saí por cima. O Espírito Santo falou comigo: você não se comportou como alguém de honra. Deixa eu te falar, a coisa mais diabólica que você pode fazer é apontar o defeito de um pastor para o membro. Quando é um pastor falando o defeito de um membro, de um outro pastor para um membro, isso se torna 2 vezes mais diabólico. Então Deus me deu uma estratégia. Nós temos uma escola de profeta na nossa igreja, permanente. E nós atendemos gente, hoje tem mais gente de outras igrejas, não é, pastor Marcelo? Fazendo a nossa escola do que da nossa. Eu não tenho novos conteúdos, né? Então vem vindo novas pessoas. Aí eu tive uma estratégia. Não pode participar ninguém cujo pastor não autorize. A pessoa falou comigo: João, mas meu pastor não entende. Eu falei: eu também não. Ele é tão ruim quanto eu. Talvez eu seja um pouco pior que ele. Então, por favor, acorda. Nós estamos falando de uma transformação, não é algo instantâneo, não vai acontecer assim, ó. Não vai. Não é algo instantâneo. A palavra que nós mais temos medo é processo. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido irmão. Se o culto que você mais tem desejo de participar não é o de domingo à noite da sua comunidade, seu coração já foi.
Você já não serve para essa tarefa. Nós já temos que reciclar você. Deixa eu te falar uma coisa. Tem alguém aqui que na sua igreja não tem culto domingo de noite? E eu conheço pelo menos umas 30 igrejas que transmitem o seu culto domingo de noite pela internet. Qual é o objetivo? Esses dias um irmão disse para mim: não, eu não estou congregando, mas eu estou assistindo pela internet. Falei: a próxima vez você se ajoelha para o celular e pede ele orar por você. Entenda isso. Então nós criamos a globalização, entrou para dentro da igreja e se assentou. Então eu quero ser discipulado por alguém lá dos Cafundé do Judas, porque eu tenho o WhatsApp dele. Então ele é melhor que o meu pastor. Por quê? Porque o pastor está ali cara a cara. O pastor vai em casa, o pastor escuta a reclamação da esposa. Aí a gente troca. Então é melhor o longe. Então preste atenção, nós temos que voltar à estação de processos. Respeitar as etapas. Respeitar os tempos. Respeitar as formas qual funcionamos. Chega de ministro avulso, a nossa terra já é maldita por isso. Nós somos avulsos. Deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho nenhum assunto que eu estude tanto nas Escrituras, e eu gosto de estudar, como os profetas e o movimento profético. Mas eu descobri uma coisa, uma fraqueza no ministério de Elias. A Bíblia chama Elias de o tesbita, mas não diz quem era o pai dele. Você sabe o que era a unção dobrada que Eliseu tinha? Você sabe o que era? Quando Eliseu enfrenta o seu fracasso com Jezabel, ele vai orar. Isso quem me ensinou foi o pastor Marcelo. A oração de Elias conta os seus temores. Ele diz: olha, Deus, eu sou igual aos meus pais. Elias estava fazendo de tudo para se desconectar à sua geração passada. Mas aí vem Eliseu, discípulo de Elias, e quando Elias vai embora, o rei manda chamar e pergunta: não existe alguém aqui nessa terra cuja palavra do Senhor esteja com ele? Aí nós entendemos a porção dobrada do espírito de Elias, que era Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre a mão de Elias. Ele tinha unção dobrada porque ele servia dobradamente. Ele tinha pai e tinha pastor. Então tudo que nós não podemos ter para sarar o Brasil é independência. Você está me entendendo? Isso é ter a unção dobrada. Ele deitava. Então ele dizia: olha, eu estou servindo. Elias disse para ele: olha, você me pediu uma coisa difícil, por quê? Porque eu fugi disso. Eu fugi de ser pastoreado. Eu fugi de alguém me cutucar. Aprenda a andar nesse lugar de vida em comunidade, a honrar as pessoas que estão lá todos os dias. Não estou dizendo que é ruim ter referência, não, é ótimo você ter várias referências. Mas parece que a Bíblia, ela norteia sempre o futuro, e ela já deixou escrito para nós: não tendes muitos pais. Porque, amanhã entenda isso. Se você não andar nesse lugar
de honrar as pessoas que vieram antes de você. Se prepare para o seu ministério terminar em você e isso ser chamado por Deus de fracasso. Todo mundo achou o seu ministério máximo, mas ninguém quis continuar ele. Estava almoçando hoje, brincando com o meu pastor. Pastor, me escalei para pregar no seu velório. Estava esses dias no culto, ele me disse assim, ó, eu vou enterrar a maioria de vocês. Eu disse, então, se a maioria eu escapei. Tem uma chance aí, então como é que eu vou me posicionar? Só que ele jogou a data muito longe, ele disse que vai morrer com 120. Falei, Vai fazer 22 anos, eu vim numa reunião do José Rodrigues, que me trouxe foi o pastor Paulo de Primavera, e tinha uma turma de bebedor de Coca-Cola, era lá na chácara lá dele. Aqui. Eles deram uma fugidinha antes do almoço para buscar Coca-Cola. Enquanto o José dormiu, bebendo Coca-Cola demais. E ele descobriu, acho que o cheiro da Coca-Cola ficou ali. Aí depois do almoço ele mandou uma palavra sobre Coca-Cola para nós, assim, na primeira que eu vi. Aí ele falou assim, ó, do jeito que vocês se alimentam, fica tranquilo, eu estarei no velório da maioria de vocês. Aí ele apontou para o homem, esse tomava 2 litros de Coca-Cola de manhã, 2 de tarde e 2 de noite. O Palmar lembra demais dele, chamava Luiz. E ele disse, pastor Luiz, o Palmar está nesse dia. Ele disse assim, você é o primeiro que eu vou sepultar. Aí ele apontou para um tal de Gessé e falou, se você não mudar, Gessé vai ser um segundo. E eu bebia muita coca até aquele dia, sabe? Mas eu não sabia que ele gostava de bebedor de coca, sabe? Passou 4 meses, o pastor José me ligou e falou assim, tem um pastor muito doente, o pastor Luiz, e me disseram que você gosta de orar, ora por ele, está com tumor na cabeça, está lá em São Paulo fazendo uma cirurgia. Como médico, dificilmente ele vai sarar. Eu já tinha esquecido aquele assunto, eu tinha passado. Passou mais 2 semanas, o pastor morreu. Ele ligou para mim, ele falou assim, eu estou indo fazer um sepultamento lá em Rondonópolis, e eu queria conversar com você um pouquinho. Eu posso pegar você e levar para o sepultamento, e você dirige aquele pedacinho para mim, ali que eu virei motorista do meu pastor. Eu falei do velório, eu falei, o senhor está lembrado que o senhor falou da Coca-Cola? Não, eu falei, o senhor falou que o Luiz era o primeiro que o senhor sepultava, eu não bebo mais coca desde aquele dia. Aí ele morreu, aí quando eu bebi mesmo. E ele falou assim, ele falou, pastor Luiz, eu não estou te amaldiçoando com carinho. O teu organismo, eu como médico, eu conheço, pouco eu conheço você já me deu 7 mil litros de coca. Só do tempo que o falou do tempo que eu conheço ele, o José já conhecia demais tempo. Ele falou, teu organismo não vai reagir o dia que ele precisa reagir, porque a soda que você já ingeriu, ela já destruiu. Ele explicou lá como é que ele deu uma aula e falou a data que nós morremos. Isso vai fazer agora em novembro, 22 anos. 22 anos que eu devo coca. então, se nós não estabelecermos um fundamento de honra, de verdade, sobre os que estão antes de nós, não adianta nós podemos lá transformar o Planalto num óleo de soja, nós podemos ungir aquele lugar, nós podemos morrer de orar aqui, nós podemos continuar, porque presta atenção, orar por orar, sem respeitar fundamentos, é apenas vã repetição. Se você prestar atenção, quando os profetas de Baal estavam orando, eles oraram mais que Elias. Então preste atenção, Deus está nos comissionando, não é para fazer muito, é para fazer o certo. E talvez a primeira coisa que nós precisamos honrar é os que vieram antes de nós. É dizer, olha, eu tenho um pastor antes de mim. Eu entendo isso. Eu estava tomando banho na minha casa. O Espírito Santo disse para mim, João, eu vou te ordenar, te capacitar, e você vai liderar durante um tempo o ministério profético do Brasil. Falei, que legal. Só que eu já conheço Deus. Perguntei, o que eu devo fazer para me entrar nesse lugar? Ele diz,
junte um dinheiro e dê uma oferta a um homem chamado Martin Scott. Falei, legal, achar ele vai ser difícil. Só que eu não sou bobo. Preste atenção, seja inteligente. Eu nunca tinha visto um homem, eu ia dar uma oferta para ele. Falei, mas eu não congrego com ele. Juntei o meu primeiro dinheiro e fui à casa do meu pastor, o senhor lembra disso? E disse, quero que o senhor me abençoe para mim poder dar uma oferta. Porque o que eu queria dizer com aquele ato? Olha, o que eu vou receber dele é importante, mas não substitui o dia a dia. Eu não vivo de conferência. Amém? Respeite quem está estabelecendo antes de você. Respeita quem começou a construir antes de você. Você tem o direito de discordar. O que você não tem direito é se tornar um afrontador. Nós só vamos ser igreja do Brasil constituída e andando em poder quando nós estivermos honrando os que estão antes de nós. Sem isso, é bater em ferro frio. É uma sedução maligna que escuta uma promessa e acha que está capacitada a responder ela. Sabe quem que tinha esse coração? Ramã. O rei disse, o que eu devo fazer com o homem que o rei quer honrar? Ele disse, é comigo. Essa é a sedução dos evangélicos do Brasil. Eles escutam uma promessa, Deus diz, eu vou levantar alguém no Brasil, o coração chega a diz, é eu. Mas eu preciso enquadrar naquilo. Então, eu sou a única pessoa que eu conheço que eu fiz isso. Eu peguei um mapa, cartolina, e peguei todas as profecias que tinha na igreja, que eu congrego, sobre a igreja. Peguei todas sobre o pastor, todas sobre o pastor Marcelo e todas sobre mim. E algumas sobre mim, eu coloquei elas em um amarelinho. Eu ainda não tenho capacidade a respondê-las. Vou dar uma instrução de leve para você entender o que eu estou falando. Já tinha chovido alguma vez na época de Noé? Correto? Nunca tinha chovido. Deus fala com Noé, olha, construa uma arca. Hebreus 11 vai dizer que Noé foi divinamente avisado das coisas que estariam por vir, correto? Correto? Então Deus diz, ó, construa uma arca para salvar você e a sua família, amém? Está isso na Bíblia? E Noé viu isso na eternidade, ele escutou essa revelação. Só que Noé fez uma pergunta bíblica: como eu devo me comportar para enquadrar assim? Se você é bom de Bíblia, eu vou te fazer uma pergunta: quando é que vem a lei alimentar, separando o que podia ou não podia dos hebreus? Levítico 11, correto? Mas Noé Deus já vai dizer para ele: separe animais puros e impuros. Porque para enquadrar naquela promessa, tinha que ter um comportamento para ela. Então a maioria de nós aqui temos um monte de promessa que nunca vai se cumprir. Não há enquadramento de honra. Ninguém olhou para você e disse assim: olha, você merece executar este lugar. Você se esforçou para aquilo. Deixa eu te contar, a maioria dos ministros que eu conheço, auxiliares, o sonho deles é se tornar pastor titular para fazer tudo diferente. E esse anseio de fazer tudo diferente parece liberdade, mas é rebeldia. Preciso fazer continuar. Eu preciso continuar. Eu preciso honrar o que veio antes de mim, mesmo que as manifestações sejam diferentes, mas o coração eu recebi daquele lugar. Se nós não entendermos isso, nós vamos morrer, nossa geração, e os nossos filhos vão se levantar e vão, vai vir um avivamento, eles vão morrer,
e vão dizer, vai vir um avivamento. Se nós não entendermos que nós devemos respeitar quem estabeleceu o fundamento antes de nós. Lembra, no ambiente de libertação, o Brasil está passando por uma libertação. Na sarça ele precisou ouvir, eu sou o Deus de seu pai, Abraão, Isaque e Jacó. Para a gente concluir, preste atenção. Deus disse para Daniel que ia restaurar Jerusalém. Amém? Deus disse para Jeremias. Deus disse para Ezequiel. Deus disse para Isaías. Mas o homem que se levantou, que foi estimulado por Deus, que conseguiria ir diante do rei e dizer, eu preciso de recursos para fazer, foi Neemias. E o que movia Neemias era o seguinte, eu não posso ter alegria enquanto o túmulo dos meus pais está profanado. Você não vai encontrar, eu já procurei, eu já perguntei na tradição, quem mandou Neemias restaurar Jerusalém? Nós achamos o máximo quando Deus dá uma profecia para nós, vai fazer isso, você fala, eu estou debaixo de uma palavra de Deus. Neemias não tinha isso. Neemias estava debaixo do sentimento mais poderoso, honrar os que vieram antes de mim. O rei perguntou, por que você está triste? Ele disse, como eu posso ficar feliz? O túmulo dos meus pais está profanado. Essa honra despertou o interesse do rei, diz, o que você precisa para consertar lá?
Neemias andou numa palavra que já tinha sido dita. Quando Neemias marchou para responder Jerusalém, ele estava dando ordem aos seus pais naturais, ele estava dizendo: olha, eu vou restaurar o seu legado. Ele estava dizendo para Daniel: eu vou cumprir o que você profetizou. Ele estava dizendo para Isaías: ó, a cidade vai ter de novo o cântico do noivo e da noiva. Então, se nós não entrarmos nesse lugar e se alegrar que, olha, o túmulo dos meus pais está profanado, essa geração não respondeu. Neemias e Jesus encontrava homens que honravam o túmulo dos profetas e maldiçoavam o túmulo dos seus pais. Se nós não andarmos nesse lugar, nunca vamos chegar diante do rei e dizer: eu preciso de recurso para restaurar essa cidade, para restaurar essa nação. Ele vai sondar o nosso coração e vai dizer: você não merece recurso. Enquanto a motivação não for honrar os que vieram antes de nós. Escuta, é estabelecido, toda vez que você pegar uma referência de profeta na Bíblia, vai falar de filho. Tanto no Novo Testamento como na Primeira Aliança. Joel 2:28, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Quem vai profetizar? Os filhos. Todos os profetas bíblicos eram filho de alguém. Eu sou Jonas, filho de Amitai, e eu, Eliseu, filho. Eu me apresento assim. Porque o estabelecimento, presta atenção, o legal, meu querido, não é quando eu escuto uma profecia, é quando ela se cumpre, o propósito chegou. E nós temos trilhões de palavras sobre o Brasil, trilhões. Quando as pessoas vão me comunicar palavras sobre o Brasil, eu já, beleza, põe no estoque ali, mais uma. Só que a de cumpridores, pessoas que vão tirar essas profecias da caixinha e colocar elas como verdade, e elas vão se cumprir, vão dar fruto, são homens que olharam para trás e disseram: estamos honrando a memória dos nossos pais. Se você não entrar neste lugar de respeitar isso, você só vai ser mais um. Você sabe quem foi Hofni e Finéias? O comportamento deles. O pai deles: por que você faz as coisas que eu escuto falarem de vocês? Amém, a exortação tinha que ter sido dada mais forte, mas por causa dessa desonra, Deus olhou todo aquele braço sacerdotal e disse: eu não preciso de ninguém na casa de Deus com esse comportamento. E cortou toda uma classe sacerdotal. Dos 3 ramos que a família de Arão virou, ficou só 2. Deus não permitiu isso no começo, não vai permitir isso agora. Ah, mas isso, preste atenção, por que Paulo circuncidou Timóteo? Você não vai encontrar ninguém no mundo que era mais embirrado que... Por que foi? Por causa do pai do Timóteo. Paulo entendia, para ele ter poder, ele tem que honrar o pai dele. Se não, só mais um. Esses dias eu fui exortar um homem, ele disse: mas você sabe o que as profecias que eu já recebi? Eu disse: uau, é assim que credencial? Ele tirou: olha, fulano me profetizou isso sobre mim, Beltrano disse isso para mim. Eu falei: mas e se eu for na sua igreja e perguntar para o pastor? O que ele vai dizer? A nossa fé é familiar. É cotidiano. É tome a sua cruz dia a dia. Então respeite as pessoas que vieram antes de você.
Respeite, senão, que nem eu disse, não é exagero, nós podemos pegar o ressurreto Jesus e dizer, olha, vem ser presidente do Brasil. 2 anos ele diz, olha, estou voltando, Jerusalém está precisando. Enquanto nós não estabelecemos um ambiente de honra, nós não vamos sarar a maldição da terra. Sarar a maldição da terra. E aí nós vamos responder a essa nação e dizer, olha, o trono pode permanecer. Nós podemos concluir. Um monte de promessas não cumpridas hoje é o cenário mais profético do Brasil, é um monte de promessas não cumpridas. Deus disse milhões de coisas. Nós estamos entrando no pecado mais assustador. Por causa do nosso comportamento, Deus está se tornando sem crédito na praça. Nós não entramos no comportamento de Deus cumprir as palavras, então nós não assustamos mais as pessoas dizendo, Deus falou. Ele diz, mas ontem ele também disse e não aconteceu. Porque é uma cooperação. É uma cooperação entre céu e terra. O céu está aguardando, está assim, ansioso para responder sobre as coisas no Brasil. Mas enquanto nós, como igreja do Brasil, não olharmos e dizer assim, olha, está na hora de nós voltarmos o nosso coração para responder a nossa aliança. Vamos ficar de pé e vamos orar? Deus não vai cumprir as promessas sobre o Brasil. Vamos orar? Lembra que Jesus nos ensinou dizendo, orar, Pai Nosso. Foi a grande oração de Jesus. Mas preste atenção, se no contexto de João, ele diz, se você não ama o seu irmão que você vê, como você vai amar Deus que você não vê? Como eu posso honrar o Pai que eu não vejo, se eu estou desonrando o Pai que eu vejo? Então, quando nós entrarmos a orar, Pai Nosso, nós vamos olhar, e Deus vai visitar a nossa aliança antes de nos responder. Amém? Se você precisar se arrepender disso, tire um momento e ore. Nós estamos entrando no lugar, e eu decidi subir o nível da justiça. Noé condenou o mundo antigo, se tornou. Esses dias eu recebi um convite de Deus, de um lugar apertado e doído. Eu falei, eu topo, para poder subir. Eu não estou batalhando mais para a salvação, eu não tenho medo, eu tenho certeza absoluta. Se a minha vida fosse tirada hoje, eu estou salvo. Mas eu estou lutando por uma recompensa, o tesouro dos meus pais. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus Cristo, nós precisamos do Seu Espírito. Arranca de nós essa sedução, Jesus, que nos faz pensar que nós estamos prontos para a palavra, que nós estamos prontos para responder o que o Senhor falou. Arranca de nós, Deus, esse espírito enganoso, que cria um cenário fantasioso e nos dá razão em tudo. Pai, no nome de Jesus Cristo, abre os nossos olhos para entender, tira o vinho, Deus, tira esse vinho da soberba em nós, e nos faz olhar com humildade e com honra sobre os que vieram antes de nós. Nós precisamos de homens leais, nós precisamos de homens de verdade.
Senhor, quando o Senhor foi comissionar Moisés, o Senhor disse: olha, eu sou o Deus de seu pai. Nós queremos invocar o Senhor, o Deus que foi com a geração passada e o Deus que é com essa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Sara o nosso coração, nos faz respeitar o Senhor, nos faz respeitar a aliança do Senhor. Pai, nós queremos honrar a igreja. Nós queremos honrar os primeiros. Nós queremos honrar os nossos pastores. Nós queremos honrar os nossos líderes. Obrigado, bom Jesus, pela sua palavra. Senhor, tira a maldição da nossa terra. Tira a maldição da nossa terra. Tira a maldição da nossa terra. Senhor, tira a maldição de nós. Tira a maldição do Palácio do Planalto. Tira a maldição do Congresso Federal. Tira a maldição do Palácio da Justiça. Tira a maldição do Itamaraty. Senhor, mas antes tira a maldição da igreja. Tira a maldição dos microfones. Tira a maldição, Pai, das células. Nós somos homens leais, de verdades, que andam na justiça. Nós somos homens leais, legítimos. Nós estamos autorizados pelos nossos pais. Senhor, nós estamos autorizados pelos nossos pais. Nós estamos autorizados. Nós somos motivo de alegria. Nós damos orgulho e honra aos nossos pastores. Nós não queremos ser malditos de responder à igreja com malícia. Senhor, nós não estamos debaixo de sedução, nós estamos debaixo de honra, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Que bênção essa palavra.